SECOM já fez uma fiscalização, autuou algumas agências e será que há previsão dessa greve, essa paralisação acabar? Vamos falar com a Carol Santana mais uma vez. Olá, Carol. Olá, Thiago, mais uma vez. Bem, então a greve chega ao 15º dia, como você disse, com 143 agências paralisadas em todo o estado, segundo o Sindicato dos Bancários. E aí, então, até mesmo nos serviços de autoatendimento, alguns clientes estão encontrando dificuldade. É isso que você acompanha a partir de agora na nossa reportagem. A greve dos bancários começou no dia 6 de setembro e entra agora na terceira semana sem previsão de término. Durante este período, o PROCON fiscalizou 26 agências em Teresina. 6 foram notificadas por falta de envelopes para depósito e cédulas nos caixas de autoatendimento. Dificuldade para depositar, dificuldade para sacar, os caixas vivem sempre no prego. Toda agência que a gente vai, a maioria dos caixas estão no prego. Eu venho lá da Zona Leste sacar dinheiro aqui porque os caixas lá estão 90% quebrados. Para quem precisa fazer alguma operação na boca do caixa, a situação é ainda mais difícil. Recebendo do Pispazep. Não recebeu? Não. E agora? E agora esperar o jeito. Não é porque a gente quer pagar uma conta e se a gente não for correntista do local, não tem como a gente pagar, entendeu? A gente teria que entrar no banco. Como o banco está em greve, não tem como a gente pagar. Em todas as agências, nós encontramos pelo menos um representante do movimento grevista que fica na porta, impedindo a entrada dos funcionários. Essa já é a greve com a maior adesão da história. No país, mais de 13 mil agências estão fechadas, o que corresponde a 56% do total. Os bancos são obrigados a manter um mínimo de 30% do atendimento durante a greve. Por isso, muita gente ainda não sentiu os efeitos da paralisação. Até o momento não faltou não. Não teve nenhum problema? Não, tá tudo direitinho. Não, só dificuldade mesmo de corriqueira. Tipo o quê? Muita fila para pagar, mas nada anormal. Não, por enquanto não. Porque só recebo salário aí. Bem, então eu lembro que no ano passado a greve durou 21 dias, então estamos aí bem próximos já desse limite. Quem está conosco aqui para dar mais informações é o João Neto, que é diretor regional do Sindicato dos Bancários no Piauí. A gente sabe que a lei, então, garante esses 30% de funcionamento mínimo. O que está funcionando de fato? Onde é que estão esses funcionários? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Thiago e todos o pessoal que acompanha aí o Jornal do Piauí. Primeiro, eu gostaria de esclarecer essa história dos 30%, tá? Então, não existe 30% para funcionar em banco. A lei de greve ela é clara. O que tem que funcionar 30% são os serviços considerados essenciais. Quais são esses serviços considerados essenciais? Aqueles serviços que colocam em risco a vida da população. Então, transporte, saúde, esgoto, água, luz, né? Esses trabalhadores, esse setor, se entrar em greve, 30% tem que estar garantido. E o que está lá na lei de greve que toca o sistema financeiro é a compensação. Tá? Então, a compensação está normal. As agências elas podem parar por completo, certo? O atendimento poderia ser parado por completo, porque ela não entra como serviço essencial, o serviço bancário, apenas a compensação. Eu costumo, Thiago, inclusive, citar um exemplo. Se banco fosse serviço essencial, ele teria funcionamento mesmo de 30% no sábado e no domingo. Então, banco não é serviço essencial. Apesar disso, a gente não tem volume de greve, não são todas as pessoas que aderem à greve. Então, nós temos algumas pessoas que entram, alguns atendimentos são feitos, por exemplo, a gente prioriza o Bradesco, a gente prioriza o pagamento dos aposentados, né? Auxílio doença, acidente do trabalho e auxílio maternidade. Por quê? Porque esse pessoal já vem com um sofrimento muito grande e aí a gente preserva esse atendimento, tá? Agora, por conta até de ter funcionário dentro das unidades. Então, todas as agências têm atendimento precário, mas tem, porque nós temos gente lá dentro, mesmo sem ser obrigado. Vamos ter dificuldade em alguns autoatendimentos? Eu vi aí na reportagem as reclamações.
algumas unidades se tem dificuldade no autoatendimento. E por que se vai ter dificuldade nesse autoatendimento? Dependendo da unidade bancária, o volume de greve ou é maior ou é menor. Então, aquela unidade onde tem um número maior de trabalhadores parados, as dificuldades, tanto no autoatendimento, serão maiores. Onde você tem uma quantidade maior de trabalhadores trabalhando, não vai ter essa dificuldade. Um exemplo claro é o Bradesco. Nós não temos problema no autoatendimento do Bradesco. No Banco do Brasil, na Caixa, no Banco do Nordeste, algumas unidades apresentam essas dificuldades por conta do volume de trabalhadores que tem parado. Não porque a gente não queira atender, isso tem que ficar bem claro. E a população, e o próprio PROCON e a própria OAB esquecer esse negócio de 30% de banco. 30% seria a compensação está funcionando normalmente, mas nós estamos cumprindo a lei de greve na sua integralidade, não existe nenhuma coisa fora dos padrões normais de atendimento durante a greve. E aí eu queria reforçar, porque é importante a greve até por isso. A gente tem dificuldade de atendimento em banco, não é só no período da greve, nós temos dificuldade de atendimento ao banco todo santo dia, porque, pra vocês terem uma ideia, os 5 maiores bancos demitiram 23 mil trabalhadores, só o Bradesco já demitiu mais de 4 mil trabalhadores. Demitindo gente, dificulta o atendimento, sobrecarrega quem está lá dentro e dificulta o atendimento. Eu peço às emissoras de TV, o próprio PROCON, que na semana que vem se dirija às agências do Bradesco para vocês verem a quantidade que nós vamos ter de gente dentro dessas unidades. E nós vamos garantir o pagamento dos aposentados, porque para nós são casos especiais. Fora isso, a gente avalia, conversa com o gerente que está lá, vê a possibilidade, e aqueles que realmente não têm possibilidade, a gente não atende. Vi uma reclamação aí sobre pagamentos. Existem vários correspondentes bancários que tem um limite, né? Tem um limite lá, tem a loteria até R$600, né? Outros correspondentes às vezes R$700 mil. Boletos acima disso não tem condição. Então a gente também orienta para os canais alternativos de atendimento. Nós temos uma pergunta do estúdio, vamos ouvi-la então. Saber, na verdade, Carol, se há previsão de negociação, as partes ainda estão sentadas à mesa, há uma previsão dessa paralisação acabar? Pois é, a categoria aí, uma das reivindicações da categoria é 15% de reajuste salarial, que seria a inflação mais cerca de 6% de ganho real. Então, os patrões oferecem metade disso. Como é que está essa negociação? A FENABAN está brincando com a cara da gente, da população e dos bancários. Quem acessar o site da FENABAN hoje, vai lá uma informação da seguinte maneira. Site da FENABAN, pessoal. É a Federação Nacional dos Bancos. Ele diz lá que estão oferecendo 1% acima da inflação. Só que eles estão fazendo uma previsão da inflação do ano que vem, tá? Eles estão prevendo a inflação de 6% no ano que vem, os banqueiros. Ainda bem que são banqueiros, não são adivinhos, né? Como se não tivesse tido 9,62% do ano passado, tá? Do ano que passou. Então a inflação foi 9,62%, eles colocaram 7%. 7% ainda fica uma defasagem aí de 2,39%, ou seja, não cobre nem a inflação. Nós não recuperaríamos o poder de compra da inflação com esse reajuste proposto pela FENABAN. Por isso a nossa recusa e a permanência em greve. Estamos de plantão em São Paulo, uma parte do Comando Nacional, e esperando sermos chamados a qualquer momento para negociar. Estamos abertos à negociação, só deixamos claro para a FENABAN que ela não faça a mesma coisa que ela fez na semana passada. Apresentou uma proposta na terça-feira, nós recusamos, ela marcou uma negociação para quinta e foi lá apresentar a mesma proposta. Isso é que nós não vamos aceitar, que ela traga uma proposta diferente. Já deixamos bem claro para a FENABAN que não aceitamos menos da inflação, e que ela venha com uma proposta que possa contemplar o conjunto do movimento e possa contemplar a categoria. Ok, então obrigada pela entrevista. Eu volto para os estúdios com você, Thiago.